Para as manchinhas de frio, eu faço manchinhas de 3 cores. O vermelho, que é as manchinhas vermelhas, eu faço uma mistura do marrom, da Pátio, né? Que é esse aqui. Do vermelho, também da Pátio, que é essa referência, mas não se prendam a cores, meninas. E esse que é um amarelo da Decoarte Americana. Eu faço uma misturinha dos três juntamente com o Adhesion, que ele ajuda na fixação. Aí ele vai ficar um vermelho meio goiaba, assim. Com ele eu faço as manchinhas de frio, eu faço os vermelhinhos, vincos e dobrinhas, tudo com essa mesma cor. Só que eu sempre faço 3 manchinhas de frio e eu começo pela azul, depois a roxa, e aí depois eu faço o vermelho. É esse azul que eu uso da Americana juntamente com o Adhesion. Não se prendam só na cor da tinta, tá? Se vocês tiverem outro tom de azul, outro tom de roxo, vocês conseguem fazer também. Eu tenho mais de uma cor, por isso que eu tô usando elas. As minhas buchinhas eu uso elas assim, picotadinha. Eu faço os furinhos com a pinça, né? E aí eu tenho a roxinha, a azul e a vermelha, que já é as que eu uso de costume. Então eu vou usar elas mesmo, mas é como vocês têm costume de fazer os furinhos normal. Eu arranco as beiradinhas e deixo a esponja toda furadinha para fazer as manchinhas de frio. O godê que eu uso é um godê bem simples, tá? É um godê de plástico mesmo, que eu comprei numa papelaria. E uma xícara minha aqui, que tava quebrada a alça, e eu utilizo ela para fazer a mistura maior, que é a mistura do vermelho, porque eu preciso de uma quantidade um pouco maior, então no godê não cabe. Vamos começar com o azul. Eu coloco uma gotinha do azul e uma gotinha do Adhesion. E aí eu vou colocando o soro aos pouquinhos até chegar na forma que eu quero. Eu vou acrescentar uma gotinha a mais porque ali ficou só o... Tinha saído só aquele primeiro líquido, eu não tinha sacudido ainda. E aí saiu só aquela camadinha de cima da tinta e não saiu o pigmento que nem eu queria. Aí o Adhesion eu também uso apenas uma gotinha. O Adhesion ele dá uma leve clareada na cor da tinta, nada exagerado, mas ele dá uma clareada porque ele é branco. Ele é um líquido meio leitoso, assim, é uma gotinha de tinta, uma gotinha de Adhesion. E aí eu vou largando aos pouquinhos o soro e misturando a tinta para ver se chegou na consistência que eu quero. Eu deixo a tinta bem dissolvida, ele dá praticamente uma gotinha, ele praticamente enche esse godezinho com a tinta. Depende do pigmento, a roxa dá um pouquinho menos. Mas o azul, como ele é bem concentrado, ele praticamente enche. Eu vou colocando aos pouquinhos até chegar no tom que eu quero. No tom não, na verdade, na consistência, né? Que é a tinta um pouco mais líquida, mas não tão diluída, porque eu vejo muitas meninas fazendo na Gênesis e a Gênesis fica bem diluída, mas ela é uma tinta diferente, né? Ela é uma tinta a óleo, essa nossa é a base d'água. Então ela tem que ficar um pouquinho mais consistente, senão ela praticamente desaparece do vinil a hora que você tá batendo com a esponjinha, sabe? Ela some. Ela já chegou na consistência que eu quero, então eu aplico na esponjinha. E aí eu vou fazer um teste no vinil. Eu primeiro tiro o excesso num papel e vou testar no vinil se chegou no tom que eu quero. Eu sempre tenho o rolo de papel comigo do lado porque eu uso demais. Aí eu tiro o excesso de tinta e começo batendo na nuca para ver se tá na cor que eu quero. Ele tem que ficar as manchinhas, mas eu não gosto de nada muito exagerado. Eu sempre, quando fica muito forte, eu tiro o excesso porque eu não gosto. E aí eu sempre bato com o outro lado da esponja sem arrastar, só para diminuir a cor que fica, assim, sabe? Porque se tu arrastar, tu tira o desenho das manchinhas. Então eu vou só com a buchinha do lado liso dela, dando leve batidinhas, porque eu não gosto que fique forte. Mas daí é questão de gosto. Eu não gosto. Eu já fiz de todas as formas que vocês imaginarem e eu não gosto que fique muito forte. Aí eu bato sempre na região da nuca, pego a testa, por baixo da bochecha, mas essa região em cima do olho, bochecha, ouvido, nariz eu não faço. Eu faço sempre por trás, perto do pescoço, nuca e testa. A região da zona T, que a gente chama, eu não faço. Mas as meninas têm umas pessoas que dizem para nem fazer na testa. Eu ainda faço na testa. A perna eu faço toda, mas eu evito a sola do pé.
Em cima do pé eu faço bem pouquinho, nunca faço muita coisa. Eu faço mesmo mais pela perninha. No bracinho também, eu faço no braço todo, mas eu evito muito em cima da mão e na palma da mão também. Eu não faço. Eu vou fazer em todo o bebezinho e volto para mostrar para vocês. Ó, eu tô aplicando no braço. Meninas, eu fiz toda a gravação do vídeo e aí depois que eu tive que editar o áudio porque deu um problema no áudio. Então, eu tô olhando o vídeo junto com vocês e narrando, porque eu perdi o áudio original do vídeo, mas eu fui fazendo as manchinhas de frio azul. Eu fiz no rostinho, no braço, e agora nós vamos para a roxa. A roxa é a mesma coisa, é um pingo de tinta roxa, um pingo do Adhesion, e a gente vai fazer exatamente da mesma forma que fez na azul. As mesmas regiões do rosto, da perna, dos braços, tudo exatamente igual. São as cores que eu gosto de fazer. Eu vou misturar o Adhesion, uma gotinha também dele, exatamente igual a gente fez no azul. É uma gotinha do roxo, uma gotinha do Adhesion e vai largando aos pouquinhos o soro para chegar na quantidade que a gente quer que fique, na diluição da tinta que a gente quer que fique. Meninas, eu já usei água da torneira também, mas eu acho que ela atrapalha um pouco na fixação da tinta. Eu acho que a tinta fixa melhor quando é com soro. Água destilada já usei, mas também não gosto. Prefiro o soro. O soro é mais fácil de encontrar. Em qualquer farmácia a gente encontra soro fisiológico e eu gosto mais de trabalhar com soro, mas é de gosto. Vocês têm que fazer testes e ir descobrindo. A tinta roxa, ela é mais diluída, então eu não uso muito soro nela, senão ela perde a consistência que eu quero. E eu quero que ela fique nessa consistência em que ela não tá tão líquida. Ela tá líquida, mas não tanto. Aí eu já passo na buchinha, faço o mesmo processo de tirar o excesso e vim pro meu bebê. Mesma coisa, tá? Eu vou batendo no braço, evito em cima da mão e evito a palma da mão. Eu sempre faço alguma coisa, mas muito, muito leve. Eu não gosto que o bebê fique muito marcado. O azul, se a gente fizer muito marcado, parece que o bebê tá bolorado. E o roxo, se fizer muito marcado, parece que o bebê apanhou. Então, eu sempre evito, assim, sabe, fazer as cores muito marcadas. E as manchinhas, elas são praticamente todas iguais. Só realmente muda as cores, mas o processo é exatamente o mesmo nos mesmos locais. Eu faço dessas 3 cores, mas podem fazer de outras cores quem quiser. Nos cursos, normalmente elas ensinam a fazer da cor roxa, azul, rosa, amarelo e vermelho. São 5 cores, mas eu diminuí. Eu não gosto de fazer a rosa e não gosto de fazer a amarela, porque depois no processo de pele, eu já uso o amarelo dependendo da cor do kit. Eu fui meio que me adaptando, sabe? Eu adaptei os cursos que eu fiz para as nossas tintas, porque desde o início eu sempre fiz cursos da Gênesis e usava a tinta, sempre usei tinta à base d'água. Eu usava a tinta daquela outra que vende diluída nos potinhos pequenininhos, que eu não vou citar nomes aqui, mas a tinta sumia do meu bebê com o passar do tempo. Foi aí que há 3 anos atrás, mais ou menos, eu descobri a DecoArt e comecei a espalhar. Hoje em dia, muitas meninas já usam a DecoArt americana. Ela é uma tinta importada, à base d'água. Para quem ainda não conhece a tinta, tem poucos lugares aqui no Brasil que revendem essa tinta. A gente tem o nosso distribuidor oficial dela, né? Não estou sendo patrocinada por ninguém, realmente eu comecei a usar e sou apaixonada por essa tinta. E hoje em dia eu não troco ela por nenhuma outra, porque para mim me facilitou muito a minha vida, por causa que os meus filhos têm bronquite, eu não posso usar tinta com cheiro, e ela não tem cheiro nenhum, ela é uma tinta à base d'água que ela seca praticamente na hora. O que eu faço? Eu faço o rostinho, faço as perninhas, os bracinhos. Quando eu termino, eu já posso fazer a próxima camada, porque o rostinho já tá seco. Ó, eu tô finalizando aqui a perninha
Eu já fiz os bracinhos e agora eu vou para a parte do rosto. Começando da mesma forma na parte da nuca, fazendo na testinha, mas evitando o bochecho, em cima do olho, nariz, perto dos ouvidos, essas regiões eu evito. Eu vou fazer toda a parte roxa e aí eu volto num próximo vídeo pra gente fazer as manchinhas de frio na cor vermelha. Daí eu ensino direitinho a mistura, como é que eu misturo aquelas 3 cores, juntamente com a adesião, pra fazer as manchinhas de frio vermelha, tá? É isso, meninas, eu faço uma camada só de cada cor, tá? Então, é uma camada de azul, uma camada de roxo, uma camada de manchinhas de frio vermelha, em todo o bebezinho, cabeça, bracinhos e perninhas. É isso. Ah, tem gente que vai dizer assim, tá, mas e a ordem? Eu faço azul, roxo e vermelho. Tem ordem, mas a gente tem que se adaptar, sabe? Eu acho que a gente vai vendo a forma que fica melhor pra gente, a forma que a gente gosta de trabalhar, a forma que fica legal no bebê que a gente tá fazendo, porque ninguém vai nunca pintar igual, nunca. Cada bebezinho vai ficar de um jeito. Então, se adaptem, meninas. Não fiquem focadas só na cor que eu usei, não fiquem focadas na mesma ordem que eu fiz. Vocês adaptam da forma que vocês gostam de trabalhar, beleza? Então tá, eu vou terminar aqui e eu volto no próximo pra gente fazer as vermelhas, tá bom?